Em um mundo de fantasia, um casamento espetacular ocorre na boca de um vulcão ativo. A cerimônia sagrada para o povo de Agnar celebra a união das almas através do fogo eterno. Os noivos, vestidos em trajes de escama de dragão, trocam promessas sobre um altar de obsidiana, enquanto raios de lava iluminam a cena com um brilho ardente. Sacerdotes entoam cânticos antigos, invocando a bênção do deus do fogo. Convidados assistem em plataformas flutuantes de pedra, protegido por barreiras mágicas. Ao final, fogos de artifício vulcânico celebram a união, marcando o início de um novo capítulo na vida dos noivos. Quer então saber colocar casamentos memoráveis dentro do seu mundo fantástico? Então sim, bora! Alô, Luiz, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio do Iceberg Cultural. E hoje iremos falar sobre casamento, especificamente casamentos, não cerimônias, não festivais, não rituais, mas sim casamentos. Como a gente já conversou já alguns episódios atrás, já perdidos em 2021, existe uma grande diferença entre uma cerimônia e um festival. Um festival celebra alguma coisa. A cerimônia tem como objetivo transformar de o que antes era alguma coisa para o que é agora. De menoridade para maioridade, de solteiro para casado, de vivo para morto, de não vivo para nascimento. Então, quando a gente fala sobre cerimônias de uma forma geral, estamos falando sobre formas que você tem antes um status de alguma forma para um status de outra forma. Então, o casamento também é um tipo de cerimônia que demonstra o que antes era um estado solteiro para ambas as pessoas, agora um estado de casado para essas mesmas pessoas. Pessoas, seres ou o que for dentro do seu mundo fantástico. Então eu vou trazer para vocês um guiazinho de como vocês podem fazer. Não é necessariamente um passo a passo, onde você precisa fazer passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, mas sim são elementos interessantes que você pode imaginar e pode pensar, obviamente, como um guiazinho, como forma de interpretar e construir o seu casamento. Eu vou separar esse vídeo em 3 partes, cada uma das partes dando de um abstrato até o concreto, aí mais voltando para algo mais narrativo, beleza? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esses elementos e como você pode abordar isso dentro do seu mundo fantástico. A primeira parte que eu gostaria de trazer para vocês é a parte mais ideológica, abstrata, juramentada dentro desse processo de criação de cerimônia. Quando a gente fala sobre a ideia assim mais abstrata de juramento e ideologia, estamos falando sobre visão. Como que as pessoas, a sociedade e os órgãos de poder veem esse casamento. Quando a gente fala sobre esse quesito, a gente pode separar a primeira parte como um juramento idealizado. O que é um juramento idealizado? É como as pessoas, os seres que vão casar, visualizam esse casamento. O casamento tem de diversas formas. Você pode imaginar como uma união estável, uma união relacionando a segurança, seja uma segurança social, ou uma segurança mágica, ou uma segurança física mesmo, militar, ou de sobrevivência, porque 2 seres juntos são mais fortes do que 2 seres separados. Então, interessante aqui você ver a parte de idealização, que é como aqueles seres vão observar as vantagens e as desvantagens de estarem casados. Então, por exemplo, eu como um solteiro que quero muito casar, eu vejo aquele casamento como uma forma de proteger-me emocionalmente em momentos de tristeza. Então é interessante que quando você já começa a imaginar como aquele casamento é para aqueles personagens, para aquelas criaturas, para aqueles seres que você vai fazer, você já começa a imaginar quais são os impactos que isso pode causar na vida do personagem, na vida dos personagens à volta, um impacto direto na plot, um impacto direto na sociedade, dependendo de quais são os personagens que vão estar casando naquele ponto.
Então é legal você já imaginar nessa forma um pouco mais abstrata. Se você é uma pessoa, por exemplo, religiosa e quer transportar isso para os pensamentos do seu personagem para dentro da sua história, perfeito. Então, o legal aqui é você provavelmente, como um belo world builder, que acredito que se você segue o canal, com certeza você quer deixar o seu mundo fantástico bem mais legal, você é interessante dar uma pesquisada sobre as culturas que visualizam o casamento. Mesmo casamentos de diversos tipos, casamentos heterossexuais, casamentos homossexuais, casamentos poligâmicos. Então é interessante você imaginar como que é um mindset da pessoa que está casando, do ser que está casando, e como ele visualiza isso. Porque essa visualização vai interagir diretamente com a visão que a sociedade tem, ou ser totalmente oposto. Você pode imaginar que aquele casamento que aquele personagem está fazendo, ele visa, por exemplo, o amor, idealmente, como a ideologia dele, porém a sociedade, ou no caso, os meios de poder, veem o casamento como uma questão de status. Então você cria uma contraposição de idealização de personagem, idealização de plot social ou de poder, fazendo com que esses contrapontos gerem tramas, gerem profundidade. Porque você pode colocar que, dependendo do tipo de pessoa ou de ser, pode querer ambientar-se e criar-se dentro de um casamento de uma forma muito mais interessante que simplesmente a união de duas pessoas. Você pode imaginar que a pessoa está casando, ela quer casar por interesse. E a sociedade vê isso como algo positivo, intensificando. Então, imagina uma coisa dessa forma. Pode ser que algumas raças tenham uma visualização diferente de casamento ou premissas de casamento diferente de outras raças. Então você pode colocar que, por exemplo, a raça número 1 que nós estamos estipulando vê o casamento simplesmente como um acordo. Então, agora estamos casados. Temos aí um aperto de mão, onde a vida continua da mesma forma, porém muda algumas obrigações sociais, como por exemplo, à noite precisa-se dormir na mesma cama, e quando um sair para caçar, por exemplo, o outro precisa ir junto, ou no caso que um vai sair pescar, o outro vai junto, ou no caso se simplesmente gerar um filho por qualquer motivo que seja, a pessoa que está casada vai ser responsável pelo crescimento da criança. Ponto. Então é assim que existe uma união. Então, se é mais ou menos assim que funciona, eu, como ser vivo, vou avaliar esse pensamento para saber se isso vai entrar dentro das minhas concepções e vai criar um contraste ou não dentro dessa premissa. A outra parte, dentro do quesito ideológico, são os costumes. Os costumes já abordam não mais o individual, mas sim o social. Como aquela sociedade que eles estão imersos vê o casamento. E essa sociedade não é necessariamente a cidade inteira ou a cultura daquela raça inteira, mas sim em diversos níveis. Como, por exemplo, vamos imaginar que dentro da cidade existe o clero. Ok. Como que aquela sociedade clerical vê o casamento? Como a sociedade, talvez, mercantil vê aquele casamento? Como que uma sociedade nobre vê aquele casamento? Como uma sociedade patriarcal vê aquele casamento? Como a sociedade matriarcal vê aquele casamento? Então, não necessariamente a cultura da cidade inteira ou da região inteira, mas sim você pode estipular dentro de um casamento pontual. Sabe aquela história, o nobre e o plebeu? Então, o nobre vê o casamento de uma tal forma, o plebeu vê o casamento de uma outra forma. Ambos estão imersos dentro da mesma sociedade, porém, por estar em castas diferentes, eles veem o casamento dentro do filtro das castas diferentes. E isso pode entrar ou não em conflito com a sua idealidade pessoal. O nobre pode estar vendo o casamento compatível com as idealizações do nobre. Da mesma forma que o plebeu, ele vê as ideias de casamento
da mesma visão que o nobre, porém, por ser plebeu, ele não consegue ter as mesmas vantagens e desvantagens, seriam outras. Então, o legal aqui, dentro dessa discussão abstrata para a construção do seu casamento fantástico, é imaginar não apenas no macro, mas às vezes no micro também é interessante. Caso você queira fazer uma história mais intimista ou uma região mais intimista, você não precisa elevar os seus pensamentos até todos os níveis da cidade, ou caso todos os subníveis de cultura. Claro, quer fazer um casamento culturalmente visível dentro de uma cidade como um pensamento todo? Perfeito, não tem problema. Não, eu quero na verdade fazer um casamento onde o foco da história gira em torno de um grupo de ciganos, não necessariamente ciganos, mas uma cultura que se assemelha. Então, o casamento que vai acontecer não importa muito com o que a sociedade pensa, mas sim a sociedade onde está dentro dessa história. Então, você cria o campo de visão social dentro do entorno que você gostaria de fazer. E nós já estamos expandindo um pouco mais, saindo da individualidade, onde você cria esses contrastes que podem ser sociais ou contrastes de poder, ao que vai ser o próximo tópico, e agora entra no quesito social, que aborda uns impactos um pouco mais fortes, não apenas na vida direta dos personagens, mas sim em como a sociedade vai interagir com esses personagens. Porque uma coisa é relação personagem-sociedade e sociedade-personagem. A relação personagem-sociedade é como que aqueles personagens interferem no cotidiano geral. E o outro é como o cotidiano interfere no indivíduo. Pode ter coisas que têm mesma intensidade com forças opostas? Sim, mas pode ser que dependendo da criação que você deseja fazer, a força de atuação direta do personagens pode ser menor ou maior que a resposta que a sociedade dá. Depende de como você construiu o ponto de vista social dentro dessa construção. Por isso que é interessante, na hora de você criar essa abstração, imaginar se aquele ponto de visão social, macro ou de subcultura, oferece as visões e interpretações que aquilo vai fazer. Então nós já falamos de idealizações, já falamos de costumes, agora iremos falar em crenças. As crenças, elas já envolvem como os poderes veem aquele casamento. Dentro da idealizações é um âmbito mais focal, personagens individualmente. Já no caso dos costumes, já entra um impacto mais social, porque existe toda uma questão de costume. Já no caso das crenças, as crenças já abordam fatores muito maiores, onde você tem normalmente relacionado os poderes executivos, onde faz a ação direta, os poderes sociais e os poderes religiosos de uma forma geral. Claro que existem outros pontos menores, como, por exemplo, o poder parental, o poder filial, o poder fraternal. Existem bilhões de tipos de poderes que nós não vamos adentrar em todos os tópicos. Mas, de uma forma geral, nós temos o executivo legislativo, que é a parte do poder cidade. Existe o poder religioso, onde existe a religião como a forma de religião, ou o culto, ou a crença mais direta, e o poder pontual. Então, quando você imaginar, por exemplo, se existe uma religião dentro da sua cultura e com isso ela vai ser responsável por assentar a parte cerimonial, como que aquela crença afeta? Como aquela religião vê aquele casamento? No textinho introdutório, existem sacerdotes que fazem a cerimônia acontecer. Porém, em algumas religiões do nosso mundo real, não existe necessariamente um padre ou um ser ou uma pessoa religiosa que possui um status religioso. Dentro, por exemplo, do espiritismo, qualquer pessoa pode ser o mestre de cerimônia que vai fazer as palavras. Então, dentro das diversas culturas, das diversas crenças, existem formatos e formatos.
Nesse caso, você pode colocar esse tópico dentro da criação da sua religião? Pode, não tem problema, isso é um ponto a ser observado. Porém, se você não pensou ainda na religião como um todo e decidiu começar pelo casamento, porque a sua história é um pouco mais direta, é sobre um casal que vai casar e não sei lá o que, sei lá. Então não vou pensar muito na religião. Mas então pensar como esse casamento é visto pela religião que ele segue ou na cultura que eles estão envolvendo, porque esse poder religioso é algo que vai interferir diretamente. Se para a sociedade, dentro desse poder religioso, a visão daquela religião para o casamento é algo santificado, onde as normas são muito rígidas, com isso você tem que ver como seus personagens vão interagir em cima dessas, talvez, dissonâncias. Se são ideias consonantes, perfeitos. Se são ideias dissonantes, pode ser que seja um problema. Da mesma forma que existe o poder cidade, que é como o rei, a rainha, o imperador, a imperatriz, o duque, a duquesa, o líder da região como um todo, como ele vê a questão do casamento. Porque dependendo de como for o casamento e o nível do casamento, pode ter impactos diretos em cima deste fator que faz com que uma cidade pode ser comovida. A religião diz tal coisa, o rei diz tal coisa. O rei é adepto àquela religião, perfeito. Mas se, por exemplo, o rei pensa como um casamento que precisa ser feito, como acontece em diversas histórias que você vê por aí, que o nobre X precisa casar com o nobre Y para criar um certo, né, aliança entre dois reinos. Ou, no caso, o filho ou a filha daquele príncipe, daquele rei, daquele duque ou do que ele for, precisa casar com um cônjuge da outra região para ter um laço familiar entre duas famílias e assim por diante. Mas a religião é contra isso, mas o rei é super a favor, pensando nos poderes políticos, e o seu personagem é aquele que precisa casar devido às suas necessidades, ou às necessidades parentais, ou às necessidades da cidade. Então é legal você imaginar como isso pode interferir diretamente. E o terceiro poder mais próximo que a gente vê por aí é o poder parental, no caso não pais, né, pai, mas em pai e mãe. O poder parental, como o pai e a mãe veem essa situação, porque são os pontos mais diretos. Então, quando você for imaginar, uma coisa é a construção do casamento ideologicamente em cima dos personagens, outro da sociedade, e o terceiro em cima do poder, que normalmente é o líder da região, onde ele vai interferir direto ou indiretamente com aquilo, o poder religioso, onde tem as crenças de uma maneira geral, e o poder parental, onde o pai e a mãe interferem diretamente ou indiretamente no casamento. A galera que já casou na vida real sabe que pais adoram dar pitacos. Os pais dos noivos, os pais das noivas, e com isso você consegue ver como que funciona. Então, se você já casou, você sabe como que o poder parental interfere. E se você é uma pessoa religiosa, você sabe como que o poder religioso interfere no seu casamento. E você sabe que um casamento, perante a lei, precisa ter diversos fatores. Então, não que o presidente, o governador ou o prefeito vai interferir no seu casamento. Porém, a legislação da cidade interfere no seu casamento. Então, é interessante você imaginar, dentro do momento mais abstrato de impacto ou não das ideologias, porque a ideia é como a questão funciona no quesito juramento. É o juramento que vai ser interessante, porque o juramento é a palavra-chave dessa abstração. Como o casal se juramenta um ao outro? Como que a sociedade exige que esse juramento seja feito? Como que os poderes exigem que esse juramento seja feito? Então, quando você for construir essa primeira parte, caso você ache interessante, pense no juramento, como os personagens veem esse juramento, como a sociedade vê esse juramento e como os poderes que interferem diretamente esses seus personagens veem esse juramento. Na segunda parte, a gente vai entrar mais nos aspectos cerimonialistas do casamento. Nesse fator, a gente tem basicamente 4 perguntas que a gente precisa responder para construir essa parte cerimonialista. A primeira pergunta é: quando? Existe sim uma data específica que você precisa desse casamento? Seja uma data, no caso, social, precisa ser feito sempre
em um período tal, ou num horário tal, ou no caso, à noite, na 13ª lua do ano, ou, sei lá, não, tem que ser feito no solstício, tem que ser. Existe um quando necessário? Em questão de dia ou em questão de hora? Não importa o motivo que seja. Um motivo pessoal do personagem, onde não, precisamos casar antes da lua cheia porque isso vai quebrar a maldição do lobisomem. Ou não, nós precisamos fazer isso na ascensão do sol, quando está o nascer do sol, porque isso vai trazer bênçãos para a nossa vida. Ou simplesmente eu tenho um tabu que eu não posso casar no dia 13 e a minha noiva queria casar o mais rápido possível e a data mais próxima seria o dia 13. Existe um quando necessário? Você pode criar justificativas sociais, preconceitos, tabus, religião ou qualquer outro ponto. Mas o quando é interessante não apenas para você imaginar o quesito mais direto de social. Mas se você imaginar que vamos construir a cerimônia, quando é importante. Se a gente vai pensar em roupa, vai pensar em cores, vai pensar em tudo isso na nossa terceira parte, nessa parte mais flavorística. Se você vai casar no frio, no quando, no inverno, à noite, na madrugada, no ápice do inverno, você vai usar roupas leves? Pode ser. No caso, seja interessante porque o casamento é algo tão custoso e tão pesado que os noivos precisam passar o frio na noite mais fria do ano como forma de devoção e juramento do seu casamento? Perfeito. Mas é interessante que vocês já então imaginaram quando para criar essas pequenas peculiaridades que podem ser interessantes dentro do seu mundo fantástico. Se você quer fazer que seja no dia ou na noite, a hora das cores, vestimentas, a cerimônia propriamente dita, pode ser interessante. Então, pense no primeiro aspecto do quando. Um outro aspecto que é interessante é o onde. Esse onde ele pode ser, como aconteceu no texto inicial que eu fiz, na boca de um vulcão. Eu decidi escolher um vulcão porque eu acho ele bem enigmático, bem selvagem, para ser uma coisa mais pro fantástico. E não necessariamente pode ser dentro de um templo. Pode ser dentro de um templo, pode ser uma floresta, pode ser uma ruína, pode ser em cima de um lago, pode ser uma floresta, pode ser andando no meio da cidade dentro de uma procissão, onde todos, entre aspas, estão convidados para o seu casamento durante a passeata. O legal de você imaginar o onde é que, da mesma forma que o quando vai interferir em diversos aspectos, como cores, como pessoas, a festividade em si e todos os flavors que você for fazendo na terceira parte vão ser diretamente influenciados pelo onde. E o legal da mesma forma é que esse onde interfere diretamente também em N fatores. Fatores religiosos, onde na verdade você precisa estar. Eu sou adepto ao deus da guerra. Minha noiva, ela é adepta à deusa da morte. Existe alguma coisa que interage o deus da guerra ou o deus da morte? Sim, o cemitério dos soldados. Então nós vamos casar no cemitério. Por quê? Porque isso interfere diretamente na nossa concepção, lá na parte 1, que é a forma como nós vemos o casamento, como a gente quer fazer a juramentação, onde o poder religioso interfere diretamente na nossa crença. Então encontramos a morte como devoto dela e no cemitério dos caídos, porque ali é onde é enterrado os guerreiros que morreram em batalha. Então você percebe que a justificativa para o casamento acontecer naquele local é porque o poder religioso interferindo na onde a gente quer, em cima da nossa crença juramentada. Então é interessante que você pode e deve, quando for possível, obviamente, criar essas conexões, porque mesmo que seja um pequeníssimo detalhe, cria profundidade na sua história. No caso, numa discussão entre dois personagens que vão definir onde vai ser casado, e pode ter um capítulo ou simplesmente uma página onde acontece: não, meu amor, a gente precisa casar não sei lá o que, não, mas tal coisa, ah, mas no cemitério onde representa, ah, mas e a guerra e as lutas, mas por que não podemos fazer em tal lugar? Nossa, é verdade,
e acontece toda uma comoção e simplesmente mostra um pouco da personalidade da noiva, personalidade do noivo, e com isso você vê essa construção. Então é interessante o onde, porque você demonstra não apenas os fatores religiosos daquela cultura ou daquelas pessoas, como a construção de personagem, e como o casamento vai ser feito num cemitério, já abre propostas para possíveis conflitos que podem acontecer, como por exemplo, a levantar dos mortos, onde vai ter um necromante que não deseja que aquele casamento aconteça, e vai acontecer a morte de algum dos dois, ou nenhum, ou ambos. Ou caso você queira fazer a lenda daquele cemitério onde o casamento foi feito, e por causa de um levante necromante, aquilo toda vez que os noivos decidem casar, precisam fazer longe daquele cemitério, porque você percebe que toda vez que noivos querem se casar, se passam por lá, eles podem ser mortos pelos mortos. Então existem N motivos importantes de por que é interessante você colocar um onde bem interessante. Um outro ponto que é bem legal a gente imaginar também é o como. O como você já vai ter agora um quesito mais elaborado das suas construções. O como eu falei para vocês lá no texto inicial, do comecinho do vídeo, acontece onde os noivos eles estão na boca de um vulcão e as pessoas estão próximas, protegidas por uma barreira, e depois acontecem as explosões de fogos de artifício e tudo mais e tal. Então, como é interessante como um quesito mais visual, sensorial. O que canta, o que se vê, o que se come. Então, esse como é interessante para você criar esse aspecto mais vivo da sua criação. Obviamente, você pode dar um parecer aqui e na terceira parte que você vai criar todo o seu flavor, você especifica um pouco mais. Só que é interessante você imaginar o como. Ah, já que o onde vai ser numa região, por exemplo, no cemitério, vamos voltar aqui no cemitério, o como a gente pode definir que, no caso, a entrega da aliança, caso seja feita esse tipo de entrega, na verdade, ao invés de ser um buquê, é um dedo de um morto com anel em cada mão e alguém leva até lá, ou o coveiro leva, ele que vai ser o juramentador dessa brincadeira. Então o legal do como é que você vai estipular e juntar o quando e o onde. Porque o como ele brinca com esses dois lados do onde e do quando, porque isso faz com que onde, aqui, quando, nesse aspecto de tempo e como isso vai interagir com os dois, é o como. Então o legal disso é você ver as brincadeiras que você pode estipular juntamente com o fator histórico que você ambientou na primeira parte. Porque se existe um fator pessoal onde tem a peculiaridade do personagem, ele quer que seja do como ele quer que seja. Se existe um aspecto de algum poder em cima, religioso, legislativo ou fraternal, que exige alguma coisa, aquele como precisa ser feito daquele jeito. E se existe talvez algo mais cultural deles, onde, dentro da cultura deles precisa cantar uma música, então como será cantada uma música? Indiferentemente do gosto da pessoa, caso queira fazer isso ou não. Então o legal é que o como você vai criar as conexões todas ideológicas da primeira parte, associando no quando, associando no onde e criando essa conexão. E com isso a gente chega no quem. Alguns fatores a gente pode pensar, mas Rafa, o quem não deveria ser primeiro? Em aspas. Porque necessariamente o quem é a base de tudo isso. Ah, mas tem que ser abaixo, não tem que ser antes? Não necessariamente. Porque o quem a gente vai apostar mais nas pessoas, nos seres que vão casar. Eu tenho aqui um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, suas contrapartes, raças diferentes, seres diferentes, eteriedades diferentes. No caso, um vivo vai casar com uma alma. O quem, ele vai entrar tanto numa especificidade que não é interessante você imaginar como um processo de casamento. Mas o quem vai entrar mais no período que você vai estipular diretamente dentro daquilo. Mas Rafa, então quer dizer que você está ensinando um tutorial
E da mesma forma que ele é amplo, ele é específico? Exatamente. Por quê? Se você quer construir simplesmente um casamento aberto, simplesmente você pode ir os pontos que são necessários para sua construção. Imaginar mais ou menos como a sociedade vê, como as leis veem, como essas partes cerimoniais do quando, do onde, do como, e você vai criando as suas peculiaridades mais gerais. Nós temos aí estereotipado o homem, a mulher, o homem de terno, a mulher de branco, passando numa igreja, num corredor com músicas ao fundo, padrinhos, madrinhas, entrega de alianças, beijos de comemoração, no caso, o firmamento do juramento, após umas palavras, e sai jogando arroz. Beleza, isso é um casamento ultra mega tradicional dentro de uma casta que a gente tem social perante países como um todo. Então você pode criar dentro do seu mundo fantástico um quando, um como, um onde e como a sociedade afeta isso. Quando a gente entrar no quem, o quem vai ser a especificidade dos seus personagens, de como você vai fazer a tua construção daqueles personagens específicos. Por isso que o quem eu deixei pro último, apesar de ser importante como a base da sua construção, porém o quem só vai adentrar quando você quiser colocar o casamento especificando no personagem que você vai fazer. Se você quer ser um world builder, quem não é importante nesse momento e fatalmente você não vai usar o quem. Mas se você é escritor, se você é mestre, se você é storyteller, se você vai contar uma história direta ou indiretamente associado, o quem é importante nesse ponto. Na parte de construção de casamento, o importante é só depois. E obviamente na nossa terceira parte é as peculiaridades de world building em história, onde você vai construir o seu casamento de acordo com as necessidades do seu world building e necessidade da sua história. Dentro da sua história, você precisa especificar quais são as músicas cantadas? Coloque. Quer que especifique as comidas que vão ser dadas? Coloque. Quer especificar como que é abordado isso dentro daquela cultura, daqueles monstros? Coloque. Quer mostrar como isso impacta diretamente no ciclo de reencarnação das criaturas fantásticas? Coloque. Aqui nesse terceiro aspecto, você vai colocar as suas peculiaridades de acordo com as suas necessidades worldbuildísticas e históricas, ou no caso, que eu digo históricas, da plot, da história, da contação que você está fazendo. Porque agora você vai dar a vida conectando todos esses fatores para se contar uma história. Nós temos um quem, um personagem que tem um ponto de vista específico dentro daquilo, que vive numa sociedade, que vive dentro de um ambiente com diversos poderes diferentes, fraternais, legislativos, religiosos, onde aquilo vai interferir num quando que talvez ele não tenha escolha, um onde que ele possa fazer, num como meio parcial, com quem ele às vezes não quer, porém precisa ser contada uma história e isso é mostrado. Então é interessante que essa terceira parte ela vai envolver diretamente a tua contação de história. Então, novamente, se você é apenas um world builder, um criador de cenário, onde você apenas vai estipular a construção da cerimônia do casamento dentro das suas culturas, você não precisa necessariamente entrar nessas peculiaridades. Mas a peculiaridade, obviamente, vai criar uma profundidade na sua história ou no seu cenário. Porém, se você é escritor, escritora, mestre e quer colocar uma cena, aí no caso precisa colocar essas peculiaridades, porque vai ter um quem, um quando, um onde, com todos os porquês e todas as suas peculiaridades pontuais. Então, pessoal, esse aqui eu sei que ficou um vídeo gigantesco, porque eu quis trazer para vocês todos os aspectos ideológicos dessa construção. Eu não gosto muito de fazer mais vídeos grandes, porque a galera meio que cansa e não vê até o final, porém, eu acho interessante essa discussão, que eu acho que vale super a pena separar um pouquinho pra galera que é mais world builder, pra galera que é mais escritor, que é mestre, onde você pode abordar tudo isso. Então, fica essa dica maravilhosa aqui do Rafa. Use e abuse as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!